1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Diz a palavra do Senhor: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo e perfeito em todos os teus caminhos. O Senhor é bom, o Senhor nos ama e o Senhor nunca erra. Nossa vida está sob o teu controle. É bom saber que em cada passo que damos, o Senhor está conosco. Nós sentimos a tua presença em nossa vida, em todos os momentos. Estamos aqui agora, Deus, diante da tua palavra, que mais uma vez desafia a nossa fé, mas nós confiamos na tua graça e que nessa noite a tua palavra nos molde mais um pouco, nos transforme mais um pouco na imagem do Senhor Jesus, para que sejamos família do Senhor. Deus, repreenda toda manifestação contrária à tua palavra. Não permita o inimigo atrapalhar esse momento. Não permita que pessoas atrapalhem esse momento, mas que só a tua voz se faça ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Todo esforço vale a pena para conhecer melhor a Deus. O texto conta a história de uma rainha que veio de longe para ver o que Deus estava fazendo na vida do rei Salomão, o filho de Davi, que foi o terceiro rei de Israel. Esse episódio é narrado também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, versículos de 1 a 12. O Senhor Jesus faz menção a esse episódio no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 42, onde ele diz que a rainha do sul veio dos confins da terra para ver
sobre a sabedoria de Salomão. Segundo alguns estudiosos, Sabá ficava no sudoeste da Arábia, onde atualmente se localiza o Iêmen. Uma distância de mais ou menos 2.400 quilômetros de Jerusalém, que era onde Salomão estava. De Sabá a Jerusalém é mais ou menos a distância do Rio de Janeiro para Cuiabá, no Mato Grosso. Essa mulher fez uma viagem longa, cansativa, perigosa, morosa, onerosa, por um deserto, viajando a camelo, trazendo consigo uma grande caravana, o texto diz, muito grande caravana, levando uma carga também imensa, diversos presentes para o rei, objetos de uso pessoal, mantimentos, água, comida para os homens e também para os animais. Dizem que o camelo viaja mais ou menos a 4 km por hora. Se a gente fizer a conta, por exemplo, se você viajar 12 horas por dia, porque à noite daquele tempo não dava para viajar, foi uma viagem de 50 dias pelo deserto. Um grande esforço, um grande sacrifício para ver o que Deus estava fazendo na vida de Salomão, conforme nós lemos aí no capítulo 10, versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Aquela mulher tinha dúvidas na sua mente. Ela tinha perguntas sem resposta. Ela precisava encontrar a verdade. Ela queria encontrar esse Deus verdadeiro que ela ouviu dizer que estava agindo na vida de Salomão. E quando ela vislumbrou a possibilidade de encontrar esse Deus verdadeiro, ela não mediu sacrifícios para poder ver de perto, com seus próprios olhos, quem era esse Deus e o que ele podia fazer na vida de uma pessoa. A disposição dessa rainha para ver de perto as obras de Deus ensina para nós que vale a pena qualquer sacrifício para conhecermos melhor ao Deus vivo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui nesse texto é o seguinte: as pessoas precisam ouvir sobre o que Deus faz em nossas vidas. Por que essa mulher sentiu o coração queimar de desejo de ver de perto essas obras de Deus? Porque ela ouviu falar. Tendo a rainha de Sabá ouvido falar. As pessoas precisam ouvir falar sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas. Essa mulher veio do fim do mundo, conforme as palavras do Senhor Jesus, porque ouviu falar do que Deus estava fazendo na vida de Salomão. Porque está escrito, irmãos, que Deus abençoou Salomão de forma grandiosa. Olha o que diz aí no capítulo 4, versículos 29 a 34 desse mesmo primeiro livro dos Reis. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Deus abençoou grandemente Salomão em sabedoria. Salomão dominava a ciência como botânica, biologia, ele discorria sobre a fauna, sobre a flora, sobre tudo quanto é tipo de planta e de animais, de maneira que a sua fama percorria a circunvizinhança.
A riqueza de Salomão também impressionava, irmãos. Olha o que está escrito aí em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 29. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu com ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano, também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Uma grande riqueza. Anualmente se trazia para ele 666 talentos de ouro. Para os irmãos terem uma ideia, cada talento equivale a um pouco mais de 34 quilos. Então, eram mais de 22 toneladas de ouro que ele recebia de presente todo ano. Fora o pedágio que ele cobrava dos comerciantes que passavam pelo território de Israel. Um homem muito abençoado, com sabedoria e com riquezas. A sua fama chegou aos confins da terra. Agora, irmãos, uma pergunta para a gente refletir. Por que Deus abençoou Salomão dessa forma, com sabedoria e com riquezas? Salmo 67, de 1 a 7, diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Deus nos abençoa, irmãos, não é como um fim em si mesmo. O destino final da bênção de Deus sobre nós não somos nós. É para que em todos os confins da terra as pessoas ouçam falar daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então,
Como é que as pessoas ao nosso redor ouvirão falar daquilo que Deus faz em nossas vidas se nós não contarmos? Salmo 126, de 1 a 3, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando o Senhor faz milagres em nossas vidas, Ele deseja que em todas as nações isso repercuta e as pessoas digam: olha como Deus faz grandes coisas na vida deles. Mas como é que as pessoas vão saber disso? Desde aqueles que estão dentro da nossa casa, passando pela nossa vizinhança, pela nossa escola, pelo nosso ambiente de trabalho, até os confins da terra. Como as pessoas ouvirão dizer do que Deus está fazendo em nossa vida, se nós não mostrarmos, se nós não contarmos? E está escrito, irmãos, que a única maneira das pessoas crerem em Deus para a salvação é ouvindo falar da palavra do Senhor. Em Romanos 10, versículos 13 a 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. As pessoas só podem ser salvas pela fé. Isso está escrito também em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E como é que as pessoas conseguem ter fé? Fé em Deus, fé em Cristo, fé para a salvação, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação. Então, os confins da terra somente temerão ao Senhor se eles ouvirem dizer do Senhor. E como ouvirão se não há quem pregue? Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, tem um texto que é chamado a Grande Comissão. É uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações. Para quem é a ordem para ir? É para mim e para você, irmãos. Se nós não vamos, no mínimo, nós precisamos nos associar àqueles que estão indo. Por isso nós dizemos que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Porque a ordem é para cada um de nós que cremos. O nome do Senhor precisa ser conhecido até os confins da terra. Em segundo lugar, irmãos, cada um precisa ter sua própria experiência com Deus. Olha o que diz aí em 1 Reis, capítulo 10, versículos de 4 a 7. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Quando a rainha contemplou em loco tudo aquilo que tinha ouvido falar, ela teve a sua própria experiência com o Deus que estava fazendo tudo aquilo na vida de Salomão. E segundo o seu testemunho, ela ficou como fora de si. Mais ou menos como nós ficamos quando temos a nossa experiência com Deus.
O apóstolo Paulo diz mais ou menos isso quando afirma que depois que ele conheceu a Deus, já não é ele quem vive, mas Cristo vive nele. É isso que significa morrer e nascer de novo em Cristo. Então, de fato, quando nós nos convertemos, é como se não fosse mais a gente. A gente fica meio fora de si. Morre o velho homem e nasce uma nova criatura. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela mulher diz, eu ouvi falar, mas eu não acreditei completamente, eu precisava ver isso. Ela diz que, em princípio, não creu em tudo que ouviu. Está aí no verso 7. Se ela não cria, por que ela foi ver então? Então aquela mulher, ela cria, mas não cria. Ela não cria, mas cria. E aquilo que ela acreditava foi suficiente para ela dar um passo em direção a Deus. Ela precisava encontrar as respostas para as perguntas que martelavam na sua cabeça. Alguma coisa parecida aconteceu nos evangelhos, né? Olha o que diz em Marcos capítulo 9, do 14 ao 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Olha que interessante. O pai do menino pediu a Jesus que, se ele pudesse, que curasse o seu filho. E Jesus responde assim, o problema não é se eu posso, o problema é se você crê. E o pai do menino disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Crê ou não crê? Eu creio. Como eu creio? E em seguida, ajuda-me na falta de fé. Eu creio, mas não creio. Mas eu creio o suficiente para entender que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E Jesus fez. É assim que é, irmãos. Nós não temos condições de sozinhos crer do jeito que temos que crer. Mas alguma coisa nós podemos crer. Estou deixando bem claro para os irmãos, aquela mulher, ela fez o que fez, mas ela mesmo disse, eu não cria. Ela não foi salva pelas obras, ela foi salva quando ela viu de perto e creu no Deus de Salomão e se quedou em adoração a esse Deus que ela conheceu ali, como pai desse menino, que diz, olha, já que o senhor está falando que pode, então eu creio, faz alguma coisa pelo meu filho, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez você esteja assim, eu quero ser crente, mas eu não tenho fé suficiente. Ninguém tem, irmãos.
Essa fé que nos salva é esse salto no escuro que nós damos. E o resto de fé que nós temos é um dom de Deus, é Ele que trabalha em nossa vida. Se Deus não segurar na nossa mão e não ministrar fé em nosso coração, ninguém consegue ser crente até o final. No Evangelho de João, capítulo 4, nós também encontramos uma experiência muito interessante. Uma mulher samaritana teve um encontro pessoal com Jesus, junto à fonte. E com todos os problemas que ela vivia, de toda ordem, ela se converteu de verdade. E então ela voltou para a sua cidade e pregou para os seus patrícios. E esses seus conterrâneos também ficaram interessados naquilo que Jesus podia fazer. E a experiência desses conterrâneos da mulher samaritana está relatada em João capítulo 4, dos versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Percebem? No princípio alguém prega para nós e a gente crê. Mas nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus, para poder dizer como esses samaritanos disseram. Já não é pelo que você está falando que nós cremos. Nós agora ouvimos com nossos próprios ouvidos. Nós vimos com os nossos próprios olhos. E nós agora sabemos que Ele é o Salvador. Percebe, irmãos? Não podemos acreditar em Deus por ouvir falar apenas. Nós precisamos crer em Deus, porque nós mesmos tivemos uma experiência pessoal com Ele. E em terceiro lugar, para finalizar, não dá para imaginar o que Deus pode fazer na vida daquele que crê. 1 Reis capítulo 10, de 7 a 9, vai dizer: eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. A segunda parte vai dizer: eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Irmãos, por mais que a gente experimente de Deus aqui, nós não vamos ver nem a metade. Como é que aquela mulher foi impactada pelas obras de Deus na vida de Salomão? Ela disse aqui, a partir do verso 4, que ela viu a sabedoria de Salomão, ela viu a casa de Salomão, ela viu a comida de Salomão, o lugar dos oficiais, o serviço dos criados, as roupas, os copeiros, e também a maneira como Salomão oferecia sacrifício na casa do Senhor. As pessoas vão conhecer Deus em nossa vida vendo o nosso comportamento do dia a dia. É a roupa que a gente veste, é a comida que a gente come, é o jeito que a gente trata os empregados, é o jeito que a gente lida com o patrão, é o jeito que a gente ora a Deus, louva a Deus, fala de Deus. É assim que as pessoas vão tomando consciência do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E depois que nós temos uma experiência pessoal com Deus, que Deus passa a agir na nossa vida, e a gente não crê mais pelo que nós vimos Deus fazer na vida do outro, a gente chega à conclusão: olha, eu não sabia nem da metade. Se eu soubesse que era bom assim, eu já tinha passado para crente há muito tempo. Não é isso que as pessoas falam? Como eu perdi tempo nesse mundo. E mesmo esses que têm uma experiência genuína com Deus, que experimentam dos mistérios de Deus,
não viu nem a metade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já viu muita coisa, irmão? Você não viu nem a metade. Você já experimentou muita coisa de Deus? Você não viu nem a metade. Tem muita coisa boa vindo por aí. Olha o que diz o hino número 563 dos Salmos e Hinos. Tenho lido da bela cidade situada no reino de Deus, amurada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. Bem no meio da praça eis o rio, da vida e vigor eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os santos fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice veremos no lar paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os crentes terão, quando o Pai os chamar, proclamando, recebei eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória têm gozo e prazer perenal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e recebe ao mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós não vimos nem a metade. Não dá para imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que as pessoas nos ouçam falar das grandezas de Deus, quando elas tiverem uma experiência pessoal com Deus, verão por elas mesmas que não ouviram nem a metade. Deus tem coisas grandes e tremendas preparadas para cada um de nós. Concluindo, irmãos, o texto termina com aquela mulher voltando para casa realizada. Diz o texto que ela recebeu de Salomão tudo o que desejou e pediu. O livro das Crônicas traz uma informação que o de Reis não traz, que Salomão deu a ela o equivalente a tudo que ela deu a ele. E ela trouxe muita raça de presente, né? E diz que, além de receber tudo o que desejou e pediu, ela ainda foi alvo da generosidade real. E ela volta para casa com os seus servos realizada. É isso que uma experiência pessoal com o Deus de Salomão faz com a pessoa. Ela voltou para casa com as respostas que ela procurava. Ela voltou para casa transformada. O texto nos dá a entender, se compararmos com a narrativa de Cristo, lá em Mateus 12:42, que aquela mulher foi salva. Porque em Mateus 12:42, Jesus diz: a rainha do sul se levantará com essa geração e a julgará, porque veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. E no contexto disso que Jesus falou, aquela mulher, ao invés de ficar pedindo sinais, se dispôs a fazer um sacrifício pessoal para conhecer de perto aquele Deus que fazia maravilhas. E nós, irmãos, sabendo que a salvação é pela fé e nunca por obras, que sacrifício nós estamos dispostos a fazer para conhecer melhor esse Deus? O Deus vivo e pessoal da Bíblia, que está hoje aqui, convidando a cada um de nós para um relacionamento pessoal. Vale a pena qualquer esforço para conhecer melhor a Deus. Vamos ficar de pé. Vivo da bela cidade, construída
cheia de glória e de luz, e no meio da praça um rio, é qual fonte de vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, felizes irão habitar, nem tristeza, nem dor, nem temores, entrarão na mansão paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Vestes brilhantes, as coroas que os santos terão, quando o Pai o chamar e disseres, recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal. Celeste jamais se contou.